Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Apresentação: Bruno Eletricista. 16 de dezembro, sexta-feira. Eu sou Bruno Eletricista e seja bem-vindo à 22ª edição do Papo de Eletricista Talk. Obrigado a você, eletricista, estudante, profissional e entusiasta do setor elétrico, pela companhia nessa edição, pela sua audiência através do nosso podcast ou através do nosso canal no YouTube. Obrigado também a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais ou pelo nosso blog. Na sexta-feira passada, na edição de número 21, eu conversei com o Thiago, um brasileiro que mora na cidade de San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, e que possui um veículo híbrido. Thiago compartilhou sua experiência em ter um carro eficientemente energético, das vantagens e desvantagens, das diferenças entre um carro híbrido e um elétrico e dos privilégios em que os proprietários destes veículos têm em alguns estabelecimentos e locais públicos. Caso você ainda não tenha ouvido ou assistido a esse podcast, eu coloquei um link aqui na descrição do episódio. E se você está nos assistindo pelo YouTube, é só clicar no card logo aqui acima. No episódio de hoje, eu recebo dois profissionais do nosso setor que desde 2014 estão comprometidos em gerar conteúdo de valor para nós profissionais eletricistas. Hoje eu converso com Alex Teixeira e Henrique Matede, fundadores do Mundo da Elétrica, atualmente o maior canal do setor elétrico no YouTube brasileiro. Depois do intervalo, eles nos contam como surgiu a ideia de criar o site e o canal no YouTube para ensinar outros profissionais do setor. E como hoje, depois de 2 anos e meio desde o primeiro vídeo, eles se veem como o maior canal do setor. Um breve intervalo e já voltamos. Fala, eletricista! Você sabia que o Papo de Eletricista hoje produz conteúdo em 3 formatos diferentes? Bem, eu sou Bruno Eletricista e nesse vídeo eu vou te contar como ficar ligado em tudo que produzimos. Hoje é possível ficar atualizado sobre os principais acontecimentos do setor elétrico ao ouvir de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, o Papo de Eletricista matinal. Já aos sábados, às 17h30, eu entrevisto um profissional do setor elétrico sobre um assunto que seja relevante e atual. Esse é o Papo de Eletricista Talk, o primeiro talk show do setor elétrico. A qualquer momento, colocamos no ar uma edição do Papo de Eletricista Extra, um programa em que o conteúdo é produzido junto com um parceiro ou alguma empresa do setor. O Extra não tem dia nem horário para ser publicado. E aí você deve estar se perguntando, mas cara, como ficar atualizado sobre tudo isso? Essa é a parte mais fácil da história. Basta cadastrar o seu e-mail lá no nosso site e vou te mostrar agora como você faz isso. Você vai acessar o nosso site, papodeeletricista.com.br. No menu lateral, no lado esquerdo do site, você vai clicar em Cadastre-se. Agora basta colocar seu nome e e-mail e depois clicar em Assinar. E tá pronto! Sempre que um Papo de Eletricista Talk ou Extra for publicado, você será avisado. Já no caso do matinal, você recebe no sábado pela manhã um e-mail com os destaques da semana. Dessa forma, você pode ouvir o programa assim que ele é publicado ou quando, onde e como você achar melhor. Papo de Eletricista, conecte-se em um novo mundo. Estamos de volta aqui no Papo de Eletricista, hoje com a edição do podcast Talk, em que eu entrevisto um profissional do setor elétrico. A edição de hoje é especial com 2 profissionais. Um canal no YouTube, 182 mil inscritos. Atualmente é considerado o maior canal de conteúdo técnico segmentado para profissionais do setor elétrico. Tudo isso surgiu de forma despretensiosa lá em 2014, a partir de um simples vídeo no canal pessoal de um deles.
2 anos e meio depois, 400 vídeos e alguns milhões de visualizações os credenciam como referência em geração de conteúdo técnico para eletricistas, instaladores e profissionais eletrônicos. Hoje tenho o prazer de receber aqui os fundadores do canal Mundo da Elétrica, Alex Teixeira e Henrique Matede. Alex, seja bem-vindo ao Papo de Eletricista. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite da gente participar aqui do Papo de Eletricista. Estamos muito contentes mesmo com esse convite. Assim como a gente, você também leva conteúdo aí para o pessoal que quer aprender sobre eletricidade. Valeu. Henrique, seja igualmente bem-vindo ao nosso podcast, cara. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno, de estar podendo falar com vocês do Papo de Eletricista. Uma oportunidade muito interessante para a gente ter a falar um pouco, né, sobre a carreira do profissional de elétrica e os profissionais do mundo da elétrica. Alex, vem cá, me conta como é que surgiu o seu interesse pela área. Você que fez, se não me engano, a sua primeira formação foi como técnico em eletrônica, tô certo? Correto. Eu me formei no Cefet-MG. Eu estudei lá no ano de 1996 a 1999, né? Já tem bastante tempo já. Inclusive, eu me achei velho, né? Quando eu fui rever essas datas aí. Mas eu comecei trabalhando com isso, né? Eu estudei técnico eletrônica no Cefet. Logo depois eu fui trabalhar. Não haviam muitas empresas na época, assim, que estavam... O mercado não estava muito aquecido na época para a área de eletrônica. Mesmo assim, eu consegui trabalhar na área de desenvolvimento de circuitos digitais, né? Trabalhei com relógio de ponto muito tempo. E fiquei 12 anos trabalhando nessa área de desenvolvimento de software embarcado. E depois disso, durante esse trabalho, eu também obtive a graduação em matemática computacional. E aí, né, já conheci o Henrique desde sempre e a gente falou, vamos juntar as habilidades que eu obtive trabalhando com internet, com matemática, com softwares, e o conhecimento que eu tinha em eletrônica, juntando com o conhecimento dele na área de eletrotécnica, experiência profissional e como professor, a gente decidiu criar o canal. Entendi. Henrique, você um pouquinho depois, lá em 2003, cursou seu primeiro curso na nossa área. O que te motivou a entrar para a área da elétrica? É engraçado assim, apesar de meu avô ser eletricista e meu pai ser eletricista, a escolha do curso de elétrica foi muito aleatória, na verdade. Tem uma instituição, que é a Ação Social Técnica, uma ONG, que oferece cursos profissionalizantes próxima à região onde eu moro. E aí fomos eu, meu irmão e um amigo meu, e a gente foi para fazer inscrição em algum curso. Lá tem curso na área de mecânica, usinagem, informática e tinha elétrica. Apesar de ter o avô eletricista e o pai eletricista, quando a gente foi fazer esse curso, na verdade a gente queria fazer um curso junto, né? E a gente ainda não sabia qual curso que ia fazer. E acabamos, né, decidindo que a gente ia fazer um curso de elétrica juntos lá, eu, meu irmão e esse amigo meu. Inclusive hoje na área seguiu só eu para a área de elétrica, né? Continuou trabalhando na área de elétrica. Mas foi meu primeiro curso lá em 2003, um curso profissionalizante. E na época ele chamava Eletricista, Instalador, Predial e Comandos Elétricos, né? Era um curso de 1 ano. Então foi o meu primeiro curso na área de elétrica. Isso já faz 13 anos. E desde então eu trabalhei em várias áreas da eletricidade, né? Já fiz vários cursos, me formei técnico em eletrotécnica, né? Estudo engenharia elétrica. E tive experiências em várias áreas dentro da eletricidade. Trabalhei um bom tempo como montador de painéis, trabalhei na área de qualidade e teste de painéis elétricos. Trabalhei também na área de planejamento de sistemas de iluminação, manutenção, supervisão de equipe, coordenação de contratos, comprador eletrotécnico, onde também trabalhei comprando materiais e antes do mundo da elétrica eu comecei a dar aula na área de elétrica também. Então foi um dos momentos aí em que eu comecei a ensinar um pouco do que eu sabia. Henrique, o seu primeiro curso foi nessa ONG, Ação Social Técnica. Atualmente, se eu não estiver enganado, você cursa Engenharia Elétrica. Mas, assim, o seu caminho profissional
por mais de uma vez, além desse primeiro contato com a ONG, esbarrou na ONG. Então você primeiro foi aluno e mais tarde virou docente dessa ONG. Fala um pouquinho mais do trabalho dessa ONG aí na região, aí em Belo Horizonte. Hoje a Ação Social Técnica ela é uma instituição, né, que além dos cursos de elétrica, né, na área de elétrica ela oferece o curso de elétrica predial, comandos elétricos, NR10 e projetos elétricos. São os 4 cursos que ela oferece hoje na área de elétrica. E tem outras áreas, né? Tem a área de mecânica usinagem, então lá tem curso de tornearia e fresa e ajustador mecânico. E tem informática, vários cursos na área de informática, cursos separados. E também tem cursos na área de administração, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, entre outros cursos. Hoje é uma instituição que atende mais de 1.200 pessoas por ano, né? Em vários cursos diluídos durante o ano. Então é uma instituição que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Lá, na minha época em que eu fiz meu primeiro curso, lá no ano de 2002, 2003, foi um momento importante, assim, porque a região em que a gente morava, né, a situação financeira era complicada e sempre foi cursos gratuitos. A escola ela não cobra por nenhum dos cursos que ela oferece. Então foi um divisor de águas, porque foi um momento em que eu descobri a carreira que eu ia seguir para o resto da minha vida, porque hoje eu falo que eu não me vejo fazendo outra coisa que não tenha a ver com eletricidade de alguma forma. Dentro de eletricidade, como eu falei agora há pouco, eu passei por várias áreas, e todas essas áreas dentro de eletricidade. E eu costumo falar que eu não sei praticamente nada de tão grande, tão vasta que é a área de elétrica. Então foi um divisor de águas lá atrás, né, quando eu fiz o meu primeiro curso, e no ano de 2013 eles me convidaram para ser docente lá. Então foi um momento muito importante para mim, simbólico inclusive, de reconhecimento da minha carreira, né, porque foi a escola que eu comecei, uma escola que eu tenho muito carinho, nunca abandonei a escola, sempre voltei lá várias vezes quando eles me chamavam ou quando eu precisava da escola por algum motivo. E aí quando a escola precisou de mim para poder dar as aulas, eu achei que foi muito legal, assim, foi um reconhecimento importante para minha carreira. Henrique, me conta uma coisa aqui. Você começou lá na ONG, num certo momento, numa certa fase da sua carreira, você volta para lá como docente, ou seja, você muda de lado dentro de uma sala de aula, e até fazendo um ganchinho, que no Brasil o professor em modo geral, tanto de escola comum, secundária, técnica, enfim, ele sempre é mal visto, né? Infelizmente, sim, pela sociedade, ele não tem aquele reconhecimento que deveria ter. E você agora, na sua fala, já disse justamente o contrário, que o seu convite para ir para lá foi um reconhecimento de toda a sua carreira, que, convenhamos, está começando, a minha, a sua, do Alex, enfim, é um início de carreira agora, obviamente já tem-se alguns anos que você está aí, e você muda de lado. E aí, fazendo um gancho dentro do mundo da elétrica, mais uma vez a ONG te ajuda, porque o mundo da elétrica partiu de um vídeo no seu canal do YouTube pessoal que você fez para a ONG. Vamos chamar assim. Conta um pouquinho desse vídeo pra gente. Então, a história do mundo da elétrica, ela começou quando eu precisei dar uma aula prática e eu queria demonstrar como ia ser feita uma certa montagem. E para fazer isso numa bancada com todos os alunos observando, que eu queria mostrar para eles antes deles executarem. E para fazer isso numa bancada com os alunos observando, eu ia ter uma certa dificuldade. Então eu pensei, né, vou gravar um vídeo. Eu já tinha uma câmera na época. E eu vou gravar o vídeo dessa montagem, eu consigo apresentar isso na televisão ou no projetor. E aí fica mais interessante para os alunos observarem e depois conseguirem replicar essa primeira prática. Então, foi o primeiro vídeo que eu gravei. E aí, para transportar esse vídeo, porque eu não tinha pendrive quando eu fiz esse vídeo, eu não tinha um pendrive em mãos para levar o vídeo até a escola. Eu subi esse vídeo para o meu canal pessoal do YouTube. Eu já conhecia um pouco do YouTube, assim, não tinha tanto aprofundamento, mas sabia como que funcionava. Então, subi o vídeo para o YouTube
para poder dar essa aula. E aí dei essa aula e deixei o vídeo lá no meu canal. Como você disse, despretensiosamente, né? Eu deixei esse vídeo lá e depois de alguns meses que eu precisei do vídeo de novo, quando eu fui olhar, tinha uma quantidade significativa de visualizações sem eu ter feito nenhuma ação de divulgação desse vídeo. Nessa época eu já conversava muito com o Alex, que trabalhava na área de web, né, fazia vários trabalhos nessa área online, e a gente conversando bastante sobre isso, a gente viu que aí tinha uma possibilidade, né, porque a gente achou, se eu não fiz nenhuma ação para que esse vídeo tivesse uma quantidade significativa de visualizações, se a gente fizer um trabalho em cima, isso pode ser muito melhor. Então a gente partiu desse momento aí a ideia de ter alguma coisa em que a gente conseguisse ensinar elétrica pela internet. Alex, e quando o Henrique, nessas conversas de vocês, mostrou os resultados desse vídeo, você, um cara um pouco mais ligado nessa área de informática, que por estar mais ligado acaba tendo uma visão de futuro relacionada a esse assunto talvez um pouco mais pertinente, mais apurada. O que você achou desses resultados, desse vídeo, de uma área técnica que tem correlação com a sua de eletrônica, mas que não é aí a sua linha de trabalho? O que veio à sua mente naquele momento? Bom, desde que eu me formei na área de eletrônica, que eu comecei a trabalhar nessa área, eu sempre tive muita dificuldade de encontrar conteúdos para me auxiliar no trabalho, né? Sejam manuais de produtos, datasheets, informações técnicas mesmo, explicando como programar os microcontroladores, como realizar procedimentos técnicos. E quando eu observei que o vídeo do Henrique tinha recebido tantas visualizações, num período de tempo relativamente pequeno, eu conversei com ele, a gente chegou, vamos analisar o que tem no mercado, vamos ver o que já existe na área de elétrica e na área de eletrônica. E a gente viu que não tinha muita coisa, né? Em 2014 já existiam vários canais de elétrica, mas não tinha nenhum canal que a gente possa dizer assim, esse canal é voltado para a educação na área de elétrica, com o objetivo de abordar assuntos, de estar próximo da audiência, digamos assim, tampar essa lacuna, né, que havia no ensino de elétrica na internet. Então, analisando os números do vídeo que ele colocou no ar e através das pesquisas que a gente realizou com o mercado, a gente viu que a gente poderia criar algo para ensinar elétrica e também eletrônica. Foi, inclusive, uma oportunidade que eu vislumbrei de utilizar os conhecimentos que eu adquiri ao longo desse tempo, né? Talvez hoje em dia é muito mais difícil, né, você conseguir empregar os seus conhecimentos de eletrônica do que, assim, talvez no Brasil, eu não sei como está ao redor do mundo, mas o conhecimento de eletrônica ele é mais difícil de ser empregado, né, na indústria hoje em dia, mas também, ao mesmo tempo, há uma carência de profissionais em determinados setores e, acima de tudo, há uma carência de conteúdo técnico relativo a isso. Então decidimos falar, vamos criar um mundo elétrico em que a gente pode se unir e falar de elétrica, eletrônica, e aí virou isso aí que a gente está vendo hoje, né, com muita gente assistindo, e ainda hoje, né, a gente recebe muitos comentários, muitas demandas de informações, apesar de mais de 400 vídeos e vários artigos, ainda tem muita coisa a ser esclarecida, né? A gente só pincelou, digamos assim, só arranhou a superfície de tudo que ainda tem para ensinar e principalmente para aprender. Ô, Bruno. Oi. E o interessante é como que a gente escolheu o nome Mundo da Elétrica, né? Era o que eu ia perguntar agora. Porque o Alex era da eletrônica, eu era da eletrotécnica, e a gente queria um nome que não só casasse essas duas áreas de alguma forma, mas também que abrangisse outras áreas. E aí a gente escolheu o Mundo da Elétrica porque a gente, com o termo Mundo da Elétrica, além de eletrotécnica, eletrônica, e aí entra automação e toda essa vasta gama de possibilidades que a gente tem hoje com a possibilidade das tecnologias que vêm a partir da eletricidade. Então, a escolha do nome foi proposital para a gente poder abranger as áreas da elétrica em geral.
Henrique, e qual foi o primeiro vídeo do canal Mundo da Elétrica? O primeiro vídeo do canal Mundo da Elétrica é um vídeo em que eu ensino a fazer a instalação de uma lâmpada através de um interruptor. Então é a ligação mais básica, né, que o eletricista faz num curso de elétrica predial, que é ligar uma lâmpada através de um interruptor. E esse foi o vídeo que você criou para sua aula lá na ONG? Exatamente. O primeiro vídeo do canal é o vídeo que eu gravei para essa aula. Depois eu tirei ele do meu canal pessoal, quando a gente resolveu criar o Mundo da Elétrica, e a gente criou o canal e aí subimos ele para o canal. Vou te apertar agora sem te abraçar, posso? Vamos lá. Que dia que foi publicado esse vídeo, você lembra? Poxa, foi no dia 15 de 5 de 2015. Não valeu. Eu vou colar aqui, 16 de maio de 2014, né? Olha pra você ver. Olha pra você ver. Os números às vezes pegam a gente. Não, claro. E Alex, como que foi essa estrutura inicial para vocês gravarem os vídeos? Vocês já estavam familiarizados com esse tipo de equipamento de vídeo, de áudio, edição, ferramentas de YouTube? Como foi esse processo lá em 2014? Olha, Bruno, a gente, como eu disse, a gente está sempre aprendendo, não só em relação à elétrica, como em relação à internet, parte de conteúdo mesmo e de gravação de vídeo. No início, né, a gente basicamente não tinha nenhum material de vídeo. A gente começou com a câmera própria que o Henrique tinha e eu também tinha. Ele utilizava a câmera dele para gravar na escola, utilizando o microfone de celular. A gente realmente não tinha como investir, né, não havia como a gente começar esse negócio aportando recursos, porque material... digamos que equipamentos de vídeo são muito caros, né? Então, e a gente também não tinha o conhecimento sequer para poder escolher melhor, a gente não sabia mesmo nada dessa parte de gravação de vídeo. Então começamos com as câmeras próprias, gravando a partir do fone de ouvido do celular e fomos melhorando com o tempo, né? A gente vê os vídeos, os primeiros vídeos do canal, assim, talvez do primeiro ano, e compara com os de hoje, a diferença de qualidade é absurda, assim, perceptível, né? Até mesmo para quem não está observando isso. A gente começou de forma básica e fomos aprendendo, né? A parte de captação de áudio, melhorando a iluminação. Com o tempo a gente foi crescendo nisso aí também. E como que lá no comecinho, como que era a dedicação de vocês para com o canal? Era integral? Era final de semana? Como que era esse processo do tempo de vocês dedicado ao canal? Bom, o Henrique, eu, por exemplo, eu já tenho outros trabalhos, né? Pelo menos na época eu trabalhava com desenvolvimento web, fazia freelancers na internet e eu não podia me dedicar integralmente ao canal, até porque o canal não dava nenhum retorno financeiro na época, né? A gente precisava dividir o nosso tempo. Então, a gente passou a tirar o tempo de tarefas pessoais, né? A gente passou a trabalhar à noite, nos feriados, nos fins de semana. Basicamente, todo o tempo livre estava sendo dedicado ao canal nessa época. Provavelmente a mesma coisa com o Henrique. Na época em que a gente iniciou o canal, eu dava aula presencial no período da tarde e da noite, né? Dava aula de 13 às 22. No período da manhã era o período que eu tinha para poder fazer os planejamentos dos vídeos e dos materiais técnicos, né? Escrever os artigos. E era bem complicado, porque além de fazer todo o planejamento dos vídeos, fazer as gravações, as montagens, eu também tinha que dedicar um pouco de tempo para o planejamento da escola. Então foi um período bastante de muito trabalho, um trabalho muito intenso. Então, assim, o que eu fazia para poder aproveitar ao máximo meu tempo? Enquanto eu estava planejando aulas para os alunos do curso presencial, eu já adaptava aquele material também para ter os vídeos. Então, todo o material que eu preparava para os alunos, de alguma forma, eu tentava adaptar para o nosso canal. Tanto a parte de artigos, então, quando eu escrevia algum material para os alunos, eu já pensava escrevendo aquele material para um artigo para o nosso site. Então, eu tentava aproveitar o tempo das duas maneiras. Então, eu tentava casar ao máximo as atividades para que uma atividade da escola também servisse para o canal do Mundo da Elétrica. Então, foi um momento assim, bem complicado e era bastante serviço. Então, o fim de semana,
a gente gastava ele né, às vezes o Alex, a gente sentava, começava a planejar as coisas, e aí a gente ia responder comentários, né, então o fim de semana, do período da manhã no meu caso, da noite do Alex, então foi um momento de bastante trabalho, né, não deixa de ser até hoje, mas como naquela época a gente estava casando 2 atividades, era bem mais complexo, né. Tá, lá no começo, como o Alex disse, vocês não tinham o retorno financeiro ainda. Qual foi a sensação para vocês quando vocês viram ali os primeiros inscritos, as primeiras visualizações, os primeiros comentários, né, as interações de quem estava assistindo o vídeo e interagindo de alguma forma com vocês? Qual a sensação que isso lá atrás passava para vocês? Primeiro, assim, desde o começo, quando a gente começou a ver os números crescendo, né, a gente ficava muito feliz, porque a gente via que o nosso trabalho, de alguma forma, estava impactando as pessoas. E aí a gente começou também a receber os comentários, né, no começo foi mais tímidos, né, os comentários e os e-mails que a gente recebia e no Facebook, mas a gente via que o fluxo começou a crescer. E aí os comentários a gente conseguia medir a satisfação das pessoas da maneira como a gente estava ajudando. Então, assim, tem casos muito legais de e-mails que eu recebi, né, que a pessoa virava e falava assim, olha, eu fiz um curso de elétrica, mas no curso eu não consegui aprender, e vendo seu vídeo eu consigo aprender, ou senão eu estou revendo tudo que eu vi no curso, ou senão, assim, você está me ajudando de alguma forma a obter sustento para minha família. Então, todas essas mensagens que eu recebia motivavam, né, cada vez mais, e motivam até hoje de uma forma muito, muito legal, assim, o nosso trabalho ser melhor, cada vez melhor, para atender de uma maneira melhor as pessoas, para que elas se capacitem de uma maneira cada vez melhor, porque a gente vê, né, a dificuldade que as pessoas hoje têm para ter acesso a um curso, para ter acesso a um nível técnico, para ter acesso a certos tipos de equipamentos e tecnologias, que às vezes mesmo na escola você não tem tanto acesso. Então a gente via que o nosso trabalho estava impactando as pessoas. E aí quando a gente via esses números crescerem, a gente cada vez mais tinha certeza de que a gente estava fazendo uma coisa positiva, a gente estava fazendo uma coisa que estava ajudando as pessoas a se capacitarem. Então, isso vem de uma coisa puxa a outra, né? À medida que a gente via os comentários, os elogios, as críticas, inclusive, que ajudaram a gente a crescer, a gente via que a gente estava impactando muito. Então, isso fez os números crescerem também. Porque a gente queria aumentar cada vez mais a qualidade, porque a gente queria agradar cada vez mais as pessoas. Então, acho que uma coisa puxa a outra. Ô Bruno, se você for imaginar, assim, os números no início eram extremamente modestos, né, os números de audiência, de visualizações, apesar de a gente falar, o vídeo teve grande quantidade de visualizações no início, não se compara ao que é hoje, né? Então a gente achou assim, poxa, teve muitas visualizações, mas não deixa de ser um assunto de nicho, né? Um assunto muito específico. Então, assim, uma das coisas que mais motivou a gente, né, no início e motiva até hoje, igual o Henrique falou, a gente receber certos tipos de comentários, né? São pessoas agradecendo, pessoas contando a história, ou mesmo dúvidas técnicas mesmo que a gente consegue responder. Então, assim, a partir do momento que a gente recebe determinados comentários, a gente vê que tem pessoas que estão acompanhando a gente no dia a dia, acaba que isso motiva, não só no sentido de que a gente está ajudando as pessoas, mas também no sentido de que isso faz a gente se sentir obrigado a continuar. A gente não pode simplesmente abandonar o barco, porque a gente vai estar deixando muitas pessoas na mão. Então, no início, esse tipo de motivação também foi importante. A gente fazia os vídeos, percebia que estava ajudando muitas pessoas, então, vamos fazer outro. A gente via um comentário, vamos fazer esse vídeo que vai ajudar essa pessoa, então deve ajudar mais pessoas. Então, uma coisa complementa a outra, né? A gente via os números do canal crescendo, né? A audiência, mas em certos momentos, né, por exemplo, momentos de sazonalidade e tal, a gente percebia que a gente está ajudando outras pessoas, era um motivador até mais importante. Tá, mas vamos lá, nem tudo são flores. Nesses 2 anos e meio de mundo da elétrica, em algum momento vocês já pensaram em desistir, em largar, isso não dá resultado? Já teve esse papo?
ou não? Olha, pensar em falar assim, vamos desistir, eu acredito que não. Houve momentos em que a gente talvez não tenha tido o retorno esperado, né? Não no sentido financeiro, mas talvez no sentido a gente estava sempre acostumado a fazer um vídeo e o vídeo ter um determinado número de acessos e ter aquele retorno mesmo, o canal está crescendo. E a gente passou por alguns momentos de sazonalidade, que inclusive são extremamente comuns, né, na internet, com qualquer trabalho online, só que como a gente não tinha a devida experiência ainda em trabalhar com o YouTube, às vezes essa sazonalidade ela é bem maior, né? Então em alguns momentos a gente falou, poxa, o que será que está acontecendo e tal, mas conversando com outras pessoas do ramo, outras pessoas que também trabalham na internet, a gente viu que aquilo ali era algo normal, fazia parte da rotina do trabalho mesmo. Eu, pelo meu lado, com relação ao trabalho em si, de ensinar elétrica, eu nunca, né, pensei em parar, né? É lógico que é o que o Alex falou, principalmente nos momentos de sazonalidade, às vezes a gente via um pouco os números caindo e etc, a gente repensava, né? Vamos sentar e vamos ver, vamos mudar a estratégia. Será que a gente está fazendo alguma coisa que não está adequada para o que a gente tem feito, né? Para o nosso objetivo? Então a gente sentava e vamos ver os números, vamos ver, será que a gente fez alguma coisa que não era o que o público esperava? Então a gente parava para replanejar. Então esses momentos foram muito importantes, inclusive, para a gente sempre alinhar, né, os nossos objetivos com o que a gente tinha de expectativa e com o que a gente estava recebendo em números, né? Henrique, falando em dias atuais agora, como que tá o trabalho, como que funciona o trabalho dentro do mundo elétrico? Você é responsável por uma área, o Alex por outra, como que funciona essa dinâmica de vocês dois? Então, a nossa divisão de trabalho no começo, ela se manteve e se mantém até hoje em certos aspectos, né? No começo, eu fiquei responsável por toda a parte técnica de criação de conteúdo e o Alex ficava responsável por toda a parte online, por assim dizer. Então ele era responsável por manter tudo na internet e fazer a edição de vídeo, né? Então eu escrevia os roteiros, eu fazia os artigos, eu gravava os vídeos e ele fazia toda a parte de edição, fazia a parte de configuração dos vídeos, enfim, para que tudo estivesse na internet e provedores e etc. Então essa é a divisão que a gente teve no começo e é uma divisão que a gente se manteve. Como o Alex era da parte de eletrônica e eu da parte eletrotécnica, e no começo a gente pegou bastante pesado na parte de eletrotécnica, então eu apareci mais no começo nos vídeos. E aí a gente, quando começou a gravar os vídeos de eletrônica, o Alex começou também a aparecer nas gravações. Então a gente manteve essa configuração da parte técnica e da parte digital, por assim dizer. Então, Alex da parte digital e eu da parte técnica. Tá, então vocês dois têm aí uma larga experiência já, cada um dentro do seu segmento. Já tem aí um background de atuação dentro da área. Hoje, Henrique, como que é feita a seleção dos temas para os vídeos? Vocês consideram aquelas experiências de vocês ou o público tem alguma interferência positiva na escolha? Como que funciona essa seleção de conteúdo? Olha, sem dúvida que o público tem um grande peso na escolha dos conteúdos. Porque às vezes o que eu quero gravar, o que eu acho mais interessante, talvez não é o que o povo realmente precisa ou quer ver no canal. Então, é lógico que a gente faz um contraponto. A gente pega principalmente a partir dos comentários, a partir dos e-mails, a partir das mensagens, a gente pega as necessidades. Olha, o que as pessoas estão precisando. A gente vai lá, anota todas as sugestões, a gente tem a lista de todas as nossas sugestões e a gente vê, vamos ver quais sugestões estão mais alinhadas com o que a gente pode gravar, né? Porque às vezes o cara quer que a gente grave uma coisa que a gente talvez não tenha um equipamento na hora, ou talvez não tenha toda a estrutura que a gente precisa. Então a gente tenta alinhar a necessidade das pessoas que nos assistem com as nossas possibilidades de gravação. Então o público ele tem um papel muito importante nessa definição, né? Porque hoje praticamente todas as nossas demandas
a gente tenta atender todas as demandas, então a gente ouve as demandas. Então, os nossos temas são definidos, na grande maioria, a partir das demandas. E agora eu quero que vocês entreguem o ouro aqui para mim e para os nossos ouvintes. Seguinte, Mundo da Elétrica hoje tem 183.087 inscritos e 18.440.741 visualizações. E números que não param de crescer. Quero saber dos dois. O que vocês atribuem como causa do sucesso do canal e do trabalho de vocês? Eu posso falar duas coisas que eu tenho certeza que são importantes para que tudo isso tenha acontecido. Primeiro, é trabalho duro. É dedicar o tempo que a gente tinha sobrando no começo e o tempo que a gente tem hoje para fazer tudo isso acontecer. E a segunda coisa é realmente gostar do que a gente faz. Eu tenho certeza que tanto o Alex, eu posso falar por mim, eu tenho certeza que ele também. Eu gosto muito do que eu faço hoje, né? Eu amo a eletricidade, é a profissão que eu escolhi para minha vida. E o que eu faço nada mais é do que passar o pouco que eu sei para as pessoas. Então, eu tenho certeza que esses dois pontos são o segredo do sucesso do Mundo da Elétrica, né? O trabalho duro que a gente tem para colocar todos esses vídeos, todo esse material, responder todo mundo e gostar muito do que a gente faz. Ô Bruno, eu posso complementar isso com... Sabe quando você vai nas palestras sobre empreendedorismo e você ouve as pessoas dizendo que o empreendedor deve viver sempre o negócio, deve estar sempre atento? Isso não é só um clichê não, sabe? A gente basicamente respira o canal Mundo Elétrica. A gente está o tempo todo pensando a respeito de elétrica. Às vezes está na rua, está em algum lugar que não é um momento ali profissional. A gente está sempre tendo ideias de assuntos, um manda mensagem para o outro, isso aqui ia ser legal, isso aqui dá para gravar. E além, né, dessa dedicação que o Henrique já colocou aí, da gente estar o tempo todo pensando aí no canal, como melhorar o canal, aproveitando as oportunidades, as ideias que a gente tem. Outra coisa interessante é no lado técnico, né, que provavelmente foi a sua pergunta direta, é a gente produzir conteúdo com bastante frequência, a gente produzir muitos vídeos, tanto é que a gente já tem 400 vídeos no ar, mais de 400, e a gente continua produzindo os vídeos, 3 vídeos por semana, interagindo com a audiência, né, as pessoas perguntam, a gente responde, dá um trabalho enorme, mas eu acho que o segredo do sucesso é esse, a gente fazer muito conteúdo, não deixar a qualidade cair, pelo contrário, sempre aumentar a qualidade e atender realmente às necessidades da audiência. Afinal, são eles que são os responsáveis pelos números, né, que você citou aí. Alex, e visitando o site, dá para perceber que tem todo um cuidado especial com o conteúdo. Que não é simplesmente produzir o vídeo, que já não é uma tarefa simples e fácil, demanda tempo, planejamento e tudo mais, mas que tem todo um ecossistema em volta daquele vídeo, com texto, com descrição de vídeo no YouTube, textos bem escritos, bem formatados. Esse conteúdo, esse ecossistema em volta dos vídeos, tá no DNA do Mundo da Elétrica, é uma coisa que mesmo lá para frente, quando vocês estiverem com números maiores de inscritos e tudo mais, é algo que vai ser mantido? Como que tá aí essa visão de vocês nessa parte de conteúdo? Bruno, esse conteúdo que a gente tem no site, nas redes sociais, a gente chama de... Não a gente chama, né? O termo seria conteúdo de apoio. A gente ainda é alinhado no sentido de atender bem a audiência, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições de assistir vídeos onde quer que esteja, né? Uhum. Então a gente tem também um conteúdo de forma textual no site, né? E, obviamente, tomando todo o cuidado para que esse site seja fácil de utilizar em telefones celulares, o que é uma tendência. Uhum. Então, assim, justamente pensando na audiência, né? A gente se coloca no lugar dos profissionais que a gente sabe que estão assistindo a gente, até pelos comentários, pelas estatísticas, a gente vê que estão distribuídos no país todo. Essas pessoas podem, em determinado momento, não conseguirem acessar um vídeo do YouTube. Então, a gente tenta fazer um artigo ali falando dos principais assuntos, a gente tenta fazer artigos também para levar esse conteúdo dessas pessoas. E, Alex, uma coisa raríssima de se ver hoje em dia é respostas a comentários.
maior parte dos vídeos, e isso não só no nosso setor, de um modo em geral, porque a gente percebe ali que os 10, 15, no máximo, primeiros comentários do vídeo tem a resposta do autor do vídeo, né? Tem aquela interação com o autor, e depois disso se perde, digamos assim. E quando você entra no canal de vocês, o contexto é diferente. Ali, boa parte dos comentários estão respondidos por vocês. É um cuidado a mais? É um diferencial de vocês? Ou porque hoje está tranquilo, poucos inscritos, dá para fazer isso? Olha, hoje não está tranquilo, né, nesse sentido. A gente tem um trabalho diário enorme para poder atender todo mundo. Mas eu acho que isso vem da ideia de o Henrique ser professor, né? A gente está na sala de aula, o aluno levanta a mão, a gente tira a dúvida do aluno. Aquela dúvida surgiu naquele momento. Se você não responder aquela dúvida, talvez amanhã o aluno não vai se lembrar daquilo. Você perdeu uma oportunidade de sedimentar um conhecimento ali na cabeça do aluno. Então, quando a gente responde a dúvida que a pessoa tem no vídeo, é a mesma coisa. Ele teve aquela dúvida, enquanto ele estava assistindo aquele vídeo, a gente tenta resolver aquela dúvida, porque, afinal, a gente se dispôs a fazer esse trabalho de ensinar. E, obviamente, num vídeo de 5, 10 minutos, você não consegue cobrir todas as dúvidas que possam surgir a respeito de qualquer assunto. Qualquer assunto, em 5 minutos, você não consegue cobrir o assunto completamente. A gente responde essas dúvidas com esse interesse, né? Realmente dar atenção às pessoas que estão assistindo a gente. Alex, e por muito tempo você figurou aí nos bastidores do Mundo Elétrica e, digamos assim, recentemente você passou a produzir vídeos. Antes da gente entrar, né, um pouquinho no conteúdo desses vídeos, eu queria saber o seguinte: qual que foi a motivação para você passar para frente das câmeras e o que você está achando dessa experiência para você que sempre ficou ali nos bastidores, editando e tal, e agora, digamos assim, é o ator principal do vídeo? Olha, eu até gosto de participar dos vídeos, né? Eu acho interessante, especialmente quando a gente publica o vídeo e depois a gente começa a ver as perguntas. É legal você sentir que você está ajudando. Agora, eu ainda não tenho, assim, eu tenho que aprender muito ainda, né? Em relação a lidar com a câmera, a falar melhor frente à câmera e tal, para conseguir fazer isso com mais naturalidade. É algo que eu estou tentando melhorar. Agora, no início, né, como o Henrique mencionou antes, a gente focou na questão da elétrica para poder produzir o conteúdo, né? Era ainda mais difícil produzir os 3 vídeos por semana no início, por causa do tempo que a gente tinha para se dedicar. Então não sobrava tempo realmente para eu poder participar ativamente na frente das câmeras. E agora a gente tem tido demandas da audiência que acabam entrando para a área de automação, programação embarcada, internet das coisas, assuntos que fazem ali uma interseção com a elétrica, mas que eu já tenho algum domínio devido à minha experiência profissional anterior. Então, acaba isso sendo gerado por uma necessidade mesmo de atender as perguntas que a gente recebe. E aí, nessa estreia sua, digamos assim, como apresentador, como instrutor e tudo mais, na frente das câmeras, esse ano você participou, junto com a gente, com o Everton da Sala da Elétrica, do Prêmio Abracopel de Jornalismo. Nós concorremos na categoria Internet e Vídeo, na qual você, né, vocês do Mundo Elétrico, mas em especial você, que estava no vídeo, ganhou o prêmio especial do Prêmio Abracopel de Jornalismo, faturou uma TV, outros brindes e um troféu top de linha. Conta pra mim como foi isso. Um cara que tá começando nos vídeos, já fatura um prêmio desse, lógico que é considerado todo o conteúdo do vídeo, né? Não basta estar lá só na frente da câmera. Mas como foi essa sensação para você? Olha, para começar, foi uma sensação de surpresa, né? Porque a gente realmente estava lá no dia, a gente não esperava que a gente fosse estar ali em primeiro lugar, né? Mas o vídeo que a gente recebeu essa premiação foi um vídeo com uma entrevista que a gente fez na CEMIG, né? E a questão que eu acho que foi interessante desse vídeo é que a gente abordou um outro tema que é no sentido da conscientização com relação a ligações clandestinas de eletricidade, que é uma das coisas que causam mais acidentes, né? É uma das coisas que causam mais acidentes em eletricidade, que é justamente o que é o assunto, né, principal de trabalho da Abracopel. Então, eu acho que o assunto em si foi muito mais relacionado à premiação do que
a minha singela atuação. Afinal de contas, eu estou aprendendo ainda a fazer isso tudo aí, entendeu? E a televisão foi um ótimo momento, né? A gente está utilizando ela ativamente lá no nosso laboratório, porque a gente estava realmente precisando naquele momento ali. Ótimo. Henrique, você como, digamos assim, tutor de conteúdo, eu queria saber sua opinião nisso, que é um assunto talvez até delicado de se falar nos dias atuais, porque pode, de alguma forma, ferir a credibilidade de empresas, enfim, de produtores de conteúdo e tudo mais. Hoje o mundo da elétrica tem uma credibilidade lastreada nos vídeos, no know-how de vocês que já atuaram na área e hoje, digamos assim, transfere esse conhecimento através de vídeos, através de textos e tudo mais. Hoje, quando uma empresa procura o mundo da elétrica para anunciar um produto, um serviço, qual o critério de vocês para aceitar ou não, para formular esse conteúdo? A gente hoje, em outros canais, em outros segmentos, a gente vê um conteúdo meio viciado, meio até indiscreto, quando o assunto é um conteúdo comercial gerado para a internet. E vocês têm uma linha diferente, têm uma pegada diferente. Como que funciona esse critério de escolha de conteúdo e de parceiros? Então, desde o começo, lá na primeira conversa que a gente teve com o Alex, eu e o Alex, quando a gente resolveu iniciar o mundo da elétrica, a gente definiu que o mundo da elétrica é um canal de educação, né? Educação em tecnologia, né, na área de elétrica, mas um canal de educação. Então, a gente tem um cunho educacional. Todos os nossos vídeos, eles têm que ensinar alguma coisa para quem está assistindo. Né? Se não me engano, o único vídeo que a gente não ensinou alguma coisa da área de elétrica foi o vídeo em que a gente comemorou os nossos 100 mil inscritos. Né? Fora esse vídeo, todos os outros vídeos, eles têm um enorme cuidado da gente definir um conteúdo a partir de demandas que vêm dos nossos ouvintes ou visualizadores, né? Então a gente tem que ensinar a elétrica de alguma maneira. Em alguns momentos a gente precisa de alguns equipamentos, a gente precisa de algumas tecnologias que são difíceis de ter acesso mesmo. Então a gente precisa em alguns momentos de apoio de algumas empresas com equipamentos, aparelhos ou tecnologias. Mas sempre fica muito bem definido, né, para quando isso acontece para essas empresas, que o nosso vídeo ele é educacional, ele não é um vídeo comercial. Né? O produto da empresa ele vai aparecer no vídeo, de alguma forma, é uma espécie de publicidade para eles, mas para a gente é uma maneira da gente ensinar. Né? Então a gente precisa dos equipamentos, a gente precisa das tecnologias e dos componentes, enfim. Então é a maneira que a gente definiu lá no começo, a gente segue essa linha, a gente deixa isso bem claro quando alguma empresa de alguma maneira entra em contato com a gente, que para ter um vídeo, ou ter um produto, ou ter alguma coisa no mundo da elétrica, esse vídeo ele tem que ensinar eletricidade de alguma forma. Né? Então essa é a linha que a gente definiu e a gente se mantém muito fiel a essa linha, porque quem procura os nossos vídeos porque quer aprender eletricidade. Então essa é a maneira como que a gente trata essas questões. E aí eu quero saber o seguinte, principalmente de você, Alex, que é o novato em vídeos, digamos assim. Recentemente vocês começaram com transmissões ao vivo. Eu já tive a oportunidade de fazer aqui no Papo de Eletricista 3 transmissões, mais em caráter de teste do que em caráter informativo, digamos assim. E é uma sensação completamente diferente, porque você fica suado pra burro, mão treme, voz falta, enfim. E vocês já fizeram 2 experiências, né, 2 transmissões ao vivo, se não estiver enganado, uma no Dia do Eletricista, e outra como parceria com o Everton, da Sala da Elétrica, com o apoio da Schneider. Vocês fizeram um webinar e tem uma terceira já agendada para a semana que vem, que nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas como que tá toda essa logística, a sensação, os preparativos para esse tipo de transmissão? Como que vocês estão vendo a interação do público com vocês? Bruno, primeiramente, meus parabéns, porque já deu para ver que você fez uma pesquisa aí completíssima, né, a respeito do mundo da elétrica. Isso motiva a gente a participar aí do podcast, com certeza. Mas voltando, a questão da transmissão ao vivo,
pode não parecer, mas é uma logística relativamente complexa, né? Hoje a gente tenta fazer o nosso trabalho de produção de vídeo o máximo possível online, né, independente de deslocamento e tal, e para a transmissão dos webinars, as transmissões ao vivo, é necessário eu me deslocar, por exemplo, até o laboratório, que é uma meia hora daqui de casa e tal, e sem contar que tem que ter todo um processo, né, de preparação para você convidar as pessoas que vão participar, avisar, né, sobre o webinar, porque afinal de contas é mais interessante você assistir na hora. E durante o webinar também é uma experiência incrível, primeiro porque as pessoas sabem que a gente já estão acostumadas com a gente responder os comentários nos vídeos, e elas sabem que a gente vai responder também no webinar. Geralmente, durante a transmissão ao vivo, a gente não consegue nem ler todas as perguntas que aparecem, né? Mas a gente consegue capturar ali que é mais importante, as perguntas que aparecem mais, e consegue responder essas dúvidas. Além de que a gente acaba gerando algumas ideias interessantes de conteúdos a serem abordados depois. Para quem está assistindo, é muito bom, primeiro porque é um contato mais próximo, né? Seria o mais próximo possível, mais parecido possível de você estar numa sala de aula. As pessoas entendem dessa forma, fazem perguntas dessa forma, e a gente também consegue, às vezes, falar determinados assuntos que não seriam possíveis de serem abordados em um vídeo. Talvez por serem muito específicos, ou porque, às vezes, não há aquela demanda de mais pessoas, né? Às vezes é uma pergunta, uma dúvida específica de uma pessoa, ali a gente responde rapidinho e tal, e talvez a gente não poderia gravar um vídeo porque é algo muito, muito específico. Assim, desde da primeira live que a gente fez no dia do eletricista, né, eu e o Alex, a gente já tinha a ideia de fazer os vídeos ao vivo, e a gente vinha conversando, a gente vinha se preparando de alguma forma. E aí, quando chegou na época no mês do eletricista, eu conversei com o Alex e falei, Alex, eu acho que o presente que a gente pode dar para o nosso público agora, né, no dia do eletricista, que é um dia importante para todos eles, é a gente fazer mesmo o nosso ao vivo, o nosso primeiro ao vivo, definir um tema, fazer toda a logística, e resolveu fazer esse teste, né? A gente tem momentos da gente testar algumas coisas, esse foi um momento importante pra gente, sabe? O primeiro ao vivo, num dia tão simbólico pros eletricistas, a gente falar sobre esse tema, né? Então, assim, foi um momento muito especial pro mundo elétrico. Eu acho que foi um divisor de águas na maneira como a gente pensava muita coisa, eu e o Alex. Depois disso a gente parou para repensar muitas coisas, porque o ao vivo fez uma diferença muito grande quando a gente interagiu com o pessoal, viu a quantidade significativa de pessoas, assim, sem a gente ter conseguido fazer toda a divulgação que a gente queria. Então foi muito legal, assim. A gente teve substancialmente uma quantidade muito boa de visitas nesse ao vivo, uma quantidade de perguntas que a gente não conseguiu atender todo mundo, infelizmente, foram muitas perguntas, e assim, deu uma margem de ideias que a gente desenvolveu posteriormente sobre outros temas de vídeos que a gente fez, complementando o que a gente conversou nessa live. Então assim, foi muito importante esse momento pra gente. Henrique, semana que vem vocês têm um webinar. Que assunto é esse? Como que o pessoal participa? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, Bruno, no dia 20/12, na semana que vem, às 8 da noite, horário de Brasília, né? Então, para quem está em horário de verão, vai ser às 8 horas no horário de Brasília, nós vamos fazer uma transmissão ao vivo, onde a gente vai responder dúvidas, né, sobre DRs, né, dispositivos diferenciais residuais, vai falar um pouco sobre a diferença de DR e DDR, né, e a gente vai falar sobre os conceitos gerais dos DRs e a importância do DR nos dias de hoje, que é um componente de extrema importância para a segurança das pessoas e inclusive da instalação, e que infelizmente, pouco utilizado nas instalações brasileiras. Então a gente vai tirar algumas dúvidas das pessoas sobre esse tema, vamos falar de algumas oportunidades de trabalho, né, que a gente o pessoal tem reclamado bastante dessa crise, né, do pouco serviço que tem aparecido para os profissionais liberais. Então a gente vai linkar isso um pouco, como que a pessoa consegue trazer isso para uma oportunidade de trabalho, né? Então a gente vai falar sobre esses temas lá no dia 20. E para as pessoas participarem, né, elas podem se cadastrar, vou mandar o link para você, para as pessoas se cadastrarem e poder receber também um e-book, né, que a gente fez
exclusivo sobre esse tema, sobre dispositivos diferenciais residuais. E por se tratar de uma transmissão ao vivo, né, quem vai assistir pode se preparar, né, para fazer perguntas. A gente vai fazer o possível para responder as principais perguntas que aparecerem e tentar responder as perguntas seguintes depois, preferencialmente com vídeos, né? As perguntas geram algumas ideias interessantes e as perguntas geradas nas lives, elas costumam ser as mais focadas mesmo no tema, as mais próximas do tema que a gente está falando. E, às vezes, a pessoa acha que o tema de interruptores diferenciais residuais é um tema já é de conhecimento, a pessoa acha que não tem muito a aprender. Bom, a gente vai falar de várias coisas que, a princípio, não são óbvias e a gente vai responder também algumas perguntas que a gente já tem aqui, que a gente viu, que a gente recebeu muito das pessoas e que, se tem muita gente com essa dúvida, provavelmente tem mais, né? Com certeza. Então, a live vai ser bem focada aí no que a gente já percebeu que é uma necessidade da audiência. Vale a pena, é muito conhecimento lá para poder aprender. Alex, fazendo um gancho no que o Henrique acabou de falar, como que está a percepção de vocês para o seguinte? Muito se tem falado, na verdade um pouco em 2015, algo mais forte talvez em 2016, primeiro semestre ali, em relação à crise. Né? A crise na imprensa, ela cresceu muito e impactou muita gente pelo conceito. Né? Crise isso, crise aquilo. Na época que eu entrevistei o Everton, a gente até falou sobre crise, foi no início do ano. A gente até citou alguma coisa em relacionada a essa percepção de crise. O público tem transmitido essa percepção ou essa, entre aspas, consequência de crise nos comentários, nos vídeos de vocês, nas dúvidas, em algum momento, através do público, vocês presenciaram, sentiram algo nesse sentido? Olha, a resposta é sim. A gente percebe que a audiência tem sempre, em algum momento, a gente recebendo comentários de pessoas que estão desempregadas, procurando recolocação. Muitos atribuem esse fato à crise que está no país aí, né? Mas eu tenho algumas ressalvas a esse respeito. Eu acho que, em parte, assim, a gente sabe que a economia, nos últimos 12 meses aí, ou mais, ela não esteve bem, né? Inflação mais alta e tal. Vários indicadores econômicos mostram que há realmente um desaquecimento da economia. Agora, por outro lado, a gente não pode atribuir todos os fatos ocorridos, né, relacionados com a pessoa em si, à crise, né? Eu acho assim, há situações em que talvez esse não seja o caso. E com relação à imprensa, né, a imprensa é uma das grandes, entre aspas, assim, responsáveis por disseminar essa ideia de crise, minha opinião. No mundo da elétrica, a gente tenta fazer o contrário. A gente, independente de como esteja a economia de um país, existirão oportunidades de trabalho para os eletricistas. Talvez não tantas oportunidades do que uma economia sadia, uma economia em crescimento. Mas, por outro lado, independente de como esteja o país, a ação que cada um deve tomar é a mesma, né? Se o país está em crise ou se o país não está em crise, é sempre melhor você se qualificar, é sempre melhor você estudar, é sempre melhor você aprender coisas novas, é sempre melhor você tentar evoluir profissionalmente. Então, como o fato do país estar em crise ou não estar em crise, teoricamente, não afeta as ações que a gente tem que tomar com relação à nossa vida profissional, à nossa educação profissional, a gente sempre incentiva as pessoas a estudarem, a evoluírem, a trabalharem para se melhorar profissionalmente mesmo. Henrique, e a crise, dentro desse contexto que nós estamos abordando aqui, influencia de alguma forma a escolha dos conteúdos? Olha, sim, a gente tem feito uma linha de alguns vídeos voltados para a capacitação, inclusive como profissional, não só ensinando a eletricidade propriamente dita. E cada vez mais eu tenho percebido essa necessidade da própria valorização do profissional, né? A pessoa se valorizar como profissional vai trazer uma melhoria do trabalho dela, uma valorização própria, a autoestima melhora, e aí a pessoa consegue inclusive vender mais serviços, vai conseguir render mais como profissional. Então, existe sim uma crise, a gente não tem como negar que alguns setores da nossa economia vão não muito bem,
mas a gente também tem contrapontos, né? A gente tem que pensar, por exemplo, numa indústria, o momento de crise em que a produção abaixa é o momento que se faz mais manutenção. E o eletricista, ele é muito envolvido na manutenção. Então, nesses momentos, a gente tem que pensar, mudar o prisma do pensamento, né? A área da elétrica, ela é essencial para a humanidade como um todo. A nossa base tecnológica hoje, ela é muito dependente da eletricidade. E nós somos os profissionais que estamos encabeçando toda essa tecnologia, né? A gente está lá na base da pirâmide e no topo da pirâmide também. A gente está diluído em todo esse processo. Então, a gente tem que... Eu penso que mudar o prisma do pensamento ajuda muito a gente a ter uma visão do que está acontecendo, fazer uma linha de raciocínio adequada para sair dessa crise, por assim dizer. Às vezes a pessoa, que o Alex falou, coloca toda a culpa de tudo que está acontecendo na vida dela para uma crise econômica, e às vezes não é isso. Então, essa mudança de pensamento, ela tem que acontecer. Então, assim, existe muita possibilidade. A gente tem mais de 50 milhões de residências no Brasil que tem energia elétrica. Todas essas residências em algum momento vão precisar de manutenção ou de modificação elétrica, e fora tantas outras que estão sendo construídas. Então, tem muito trabalho para quem quem é profissional do mundo da elétrica, né? Basta a pessoa se capacitar, né, que é o que o Alex falou, é um momento importante. Não está bem de serviço, faz curso, vai procurar uma escola que tenha curso gratuito. Eu vejo muito isso lá na ONG, que a gente estava comentando no começo, na Ação Social Técnica. A gente vê muita gente que, eu estou desempregado, então agora é o momento de eu fazer um curso, mudar de carreira, né? Então, é um momento importante para as pessoas pensarem em capacitação. Às vezes o desemprego ou a baixa oferta de trabalho é o ponto de partida e não o ponto de chegada, né? Exatamente. É o momento do cara ver a oportunidade, né? Os momentos de crise são os momentos em que os grandes empreendedores geralmente iniciam os grandes trabalhos, né? Porque passou por uma dificuldade, ele consegue mudar o prisma da vida dele, e com aquilo ali ele tem uma mudança de vida completamente por um lado positivo de empreendedor e etc. Bruno, uma outra coisa que eu vejo, assim, crises, né, como o Henrique falou, crises geram oportunidades. Às vezes a gente tende a pensar, né, que a crise, devido ao capitalismo ou outros regimes, né, a crise gera oportunidade para quem está em cima, para quem tem mais dinheiro, para quem tem mais facilidades na vida, né? Eu não tiro a razão total disso, não, a gente realmente percebe isso, mas isso também ocorre com todo mundo. As crises realmente geram oportunidades, como o Henrique comentou aí, aumento do número de manutenções devido a menos horas máquina que são utilizadas nas indústrias, então já tem mais espaço para manutenção. O que a gente faz no mundo da elétrica, a gente tenta ajudar os profissionais do mundo da elétrica, é fazer vídeos voltados para o ganho imediato do profissional. Aquele profissional que está ali, às vezes, desempregado, ou está no momento de transição de carreira, ou está entrando agora no mercado, entrando no momento em que a economia está desaquecida. A gente tenta fazer vídeos que levem esse profissional a aprender algo, ou pelo menos dar os primeiros passos para que ele possa se manter, para que ele possa conseguir trabalhos ali para ter dinheiro. Os números estão bons, significativos. 2016, parcerias ao vivo, novidades. O Alex passou a participar mais dos vídeos. Agora eu quero saber para 2017. Os planos, novidades, se tem meta para números de inscritos. Vamos adiantando aí, o que vocês podem adiantar para a gente aí, para os ouvintes, para o ano que vem no mundo da elétrica? Então, 2017 vai ser um ano bastante interessante, assim. A gente tem planejado muita coisa, a gente não pode adiantar muito aqui porque depende de muitas coisas, mas a gente pretende ter novidades aí para 2017, né? A gente pretende manter esse crescimento que a gente está tendo nos números, que é importante, e atender cada vez mais com qualidade as pessoas. Então a meta é a melhoria contínua para 2017 e fazer... A gente tem algumas questões aí pra gente trabalhar ainda. Deixa o Alex falar um pouco também. O Alex, o Henrique falou e não saiu nada. Vai cortar depois na edição, né? Não, eu vou deixar. Adianta a novidade aí pra gente. Vai desse jeito pro ao vivo.
gravado. Pô, mas eu vou repetir tudo que o Henrique falou, pô. Eu não acredito, mas não vou arrancar nada de vocês. Não, vai sim, aqui, ó. 2017, primeira coisa, né? A gente vê que as pessoas estão passando a utilizar mais celulares. Isso é uma informação importante, então a gente quer trabalhar para o nosso conteúdo ficar, tanto do site quanto do canal, a gente quer fazer vídeos mais fáceis de consumir campo, mais acessíveis para celular no site, né? E a gente está com a ideia de... nosso objetivo é atingir mais pessoas. A gente tem que atingir mais pessoas. E hoje, basicamente, a gente tem todos esses números de forma orgânica, né? A gente, basicamente, tudo orgânico, sem nenhum investimento em publicidade. A gente pensa em trabalhar algo nesse sentido, de dar mais publicidade ao canal Mundo da Elétrica para a audiência. Agora, meta, né? É difícil definir metas, porque se a gente, em qualquer momento, se a gente tivesse definido uma meta, vamos colocar assim, uma meta de número de inscritos para o canal, baseado nos números que a gente já tem, né, baseado no crescimento que a gente já tem, todas as vezes que a gente fez isso internamente, a gente errou. Entendi. Entendeu? Então é melhor a gente nem definir uma meta, porque a gente vai errar. Não adianta, sabe? É difícil, é muito difícil. Então tá, né? Falou e não falou nada também. Pô, falei, pô. Ah, meu Deus, tô até vendo. Turma, o seguinte... Quero agradecer a presença de vocês aqui. Já que não soltou nenhuma novidade para 2017, a gente espera o ano para ver o que vai rolar, né? Enfim, é uma satisfação enorme recebê-los aqui. Já tem um tempo que eu estou querendo trazer vocês dois aqui. Mas, enfim, por sequência de conteúdo, informações, só agora a gente está conseguindo trazer vocês aqui. Fico extremamente agradecido por tudo que vocês compartilharam aqui com a gente, com os nossos ouvintes. E eu vou deixar o espaço aberto para as considerações finais aí de cada um de vocês. Ô Bruno, já que você falou que você não conseguiu tirar nada da gente, uma coisa que a gente pode adiantar, lembrei que agora a gente vai fazer transmissões ao vivo todos os meses em 2017. Isso é bacana. Todos os meses. Eu estava até com um certo receio, assim, poxa, será que essa é o tipo de informação que você está imaginando? Mas assim, a gente está com esse planejamento, a gente vai fazer essa live agora o dia 20, e a gente deve repetir todos os meses, né? E dependendo, né, da forma como isso correr, a gente pode até modificar esse calendário para mais ou para menos, mas nosso objetivo é fazer uma live mensal sobre os assuntos que a audiência votar, para dizer assim, né? O que a gente vê que está sendo mais interessante. Entendi. Mais uma vez, agradecer demais a oportunidade da gente participar do seu podcast. Eu vejo que podcast é uma área em amplo crescimento. Eu ouço podcast praticamente todos os dias, no carro, na academia, quando eu vou correr. É uma das principais formas que eu tenho de aprender hoje. Inclusive, eu estou oficialmente convidando para participar um dia do nosso canal, para a gente fazer uma entrevista com você, para você, inclusive, explicar às pessoas, né, como que é o funcionamento do podcast, por que é interessante a pessoa acompanhar. A gente vê o seguinte, que é algo pouco difundido se comparado a vídeos no YouTube, né? Mas, por outro lado, é muito mais simples você ouvir um podcast, por exemplo, independente de onde você esteja, né? Com certeza. Eu citei aqui. Eu aprendo hoje em dia empreendedorismo, inglês, outros idiomas, tudo que eu quero aprender, marketing, tudo isso, existem podcasts a respeito. E tem você agora na Elétrica, que é um conteúdo excelente. Todo profissional que está atuando no mercado, que está procurando qualificação, o mínimo que ele poderia fazer é ter o podcast lá instalado no celular e ouvir. É melhor do que você, às vezes, utilizar esse tempo ouvindo assuntos não relacionados à sua profissão. Você passa a respirar a profissão, você passa a ficar mais familiarizado com o mundo da elétrica. Eu fico agradecido pelas palavras e que bom que você tenha percebido tudo isso. Eu também sou consumidor de podcast e daí surgiu a ideia. Mas, mais uma vez, obrigado pelas palavras e convite aceito. Beleza, pode deixar que a gente vai organizar isso direitinho e vamos fazer uma entrevista bem legal aí. Eu queria agradecer a você por nos ter convidado a participar do seu podcast, fazendo as palavras do Alex aí. É muito interessante o que você faz, você atinge as pessoas de uma maneira que está em crescimento e de uma maneira diferente, né? Então as pessoas têm a oportunidade de escutar sobre elétrica
nos seus momentos livres aí até de ostracismo, mas enfim, é uma opção muito interessante, né, o podcast. Então, parabenizo aí pela sua iniciativa, você que é pioneiro em um podcast de eletricidade, é uma coisa bem inusitada, inclusive, né, um podcast sobre elétrica, mas é muito interessante que você faz, as informações que você consegue trazer para as pessoas, né, que às vezes não tem tempo de parar para ler uma informação, você consegue trazer essa informação de uma maneira que a pessoa pode escutar. Então, é muito interessante, né? Eu queria agradecer por essa oportunidade, por nos ter convidado, né? Agrego aí a esse convite do Alex, né, para podermos fazer um vídeo para o mundo da elétrica aí com você, que não tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente lá na Abracopel, mas vamos ter essa oportunidade sim. Então eu queria agradecer aí, convidar o pessoal para assistir a nossa live agora no dia 20, em que a gente vai falar sobre proteção diferenciais, né, os conceitos e importâncias dos dispositivos de proteção. Então, assim, muito obrigado mais uma vez pelo convite aí de participarmos do seu podcast. Henrique, eu que agradeço as palavras mais uma vez, obrigado, fico lisonjeado pelos elogios vindo de vocês, produtores de conteúdo, que tem toda uma credibilidade na internet aí, que reconhece aí no Papo de Eletricista o pioneirismo que a gente está tentando, que a gente, graças a Deus, conseguiu aí no setor elétrico. Muito obrigado mais uma vez. Bem, eu conversei com o Alex e com o Henrique, fundadores do canal Mundo da Elétrica, atualmente o maior canal nesse segmento no YouTube brasileiro. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Você já conhece a página do Papo de Eletricista lá no Facebook? Bem, eu sou Bruno Eletricista e me permita apresentar a nossa página a você. Na nossa página é possível acompanhar todo o conteúdo que a gente produz aqui no Papo de Eletricista. Os podcasts matinais, os podcasts de sábado e os podcasts extras. Também é possível acompanhar as nossas transmissões ao vivo, ainda em caráter de teste, aqui na nossa página. Então, se você ainda não nos segue, por favor, facebook.com/Papo de Eletricista. Siga a gente lá. Até mais! Estamos de volta aqui no Papo de Eletricista, o primeiro podcast do setor elétrico, orgulhosamente. E o que dizer de uma entrevista dessa, né? Você sente pela voz das pessoas aquele brilho no olhar em falar daquilo que elas fazem com tanto carinho, com tanta dedicação. O principal objetivo do Papo de Eletricista é mostrar um Brasil que dá certo. Talvez eu esteja sendo um pouquinho arrogante em achar que a gente, ou talvez até pretensioso, em achar que a gente quer mostrar esse lado do Brasil, já que infelizmente tantas pessoas gostam de ver as coisas negativas, aquilo que dá errado. Sempre há um culpado para tudo aqui no Brasil, né? Se a economia não vai bem, a culpa é da política, enfim, eu não quero tirar mérito ou desmérito de ninguém. Mas a função do Papo de Eletricista aqui, como um canal de entretenimento, é mostrar um Brasil que dá certo. E isso aconteceu quando a gente trouxe o Everton, da Sala da Elétrica, quando a gente trouxe o Hilton, quando a gente trouxe o Edson, da Abracopel, que mostra todas as dificuldades na conscientização de nós profissionais. Então o Papo de Eletricista está aqui para isso, para mostrar que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com toda a diversidade que existe no nosso país, muita coisa dá certo. No nosso setor não pode ser diferente. Então eu sinceramente espero que você tenha gostado dessa entrevista de hoje, de todo o conteúdo que a gente vem produzindo ao longo desse 2016, no finalzinho de 2015, ao longo desse 2016, e é esse tipo de contribuição que a gente pretende dar para o setor elétrico, de forma talvez até singela, conscientemente, aí um grãozinho de areia aí numa praia deserta. Por hoje é isso, espero que você esteja acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Temos perfil no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube, além do nosso site, papodeeletricista.com.br, ou do nosso blog, papodeeletricista.blog.br. Até o nosso próximo programa, aquele abraço e até mais. E chegamos ao fim de mais um podcast. Mantenha-se conectado através do nosso site
papodeeletricista.com.br. Ouça os episódios anteriores, acompanhe os bastidores das gravações e siga-nos em nossas redes sociais. Acesse e participe do próximo podcast.